Pedro Garçonzaço. Garçonzaço. E o Pedro não foi pra Copa do Mundo, hein, cara? Foi gente que não tinha condição. Enfim. Ontem o Pedro deu um show em campo, dominou a área e distribuiu 2 assistências absurdas. E o Arrascaeta decidiu o jogo com a classe de sempre. Comparar o Matheus Pereira com ele é loucura. Sem contar a partidaça do Lino. Bora conferir tudo o que a imprensa falou sobre essa aula do Mengão. Cara, eu acho que tem algumas noites que dá tudo que o torcedor espera acontece, né? E ontem foi uma daquelas noites que o flamenguista não tem um A para reclamar, irmão. Tem que sair do Maracanã aplaudindo, porque, cara, a torcida do Flamengo ontem tomou o Maracanã como nos velhos tempos, cantou o jogo inteiro. Tem 2.000 pessoas. Fez barulho, não era a torcida que eles mesmos estavam reclamando outro dia. Pô, a torcida do Flamengo não é mais a mesma, tá muita gente, muito Nutella e tal. Não, ontem, cara, a torcida do Flamengo tomou o jogo, entendeu que precisava, que não era um jogo para cobrar, era um jogo para apoiar. Cara, Maracanã lotado, o Flamengo começa o jogo e diz pro Cruzeiro, não vai rolar. Mas assim, em 10 minutos, tava desenhado assim, ó, Cruzeiro, eu não sei o que você vai fazer, mas quem manda no jogo sou eu, que é o que você tem que fazer dentro de casa, e eu questionei no jogo de ida o Cruzeiro não ter feito. O Flamengo atropelou o Cruzeiro no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. Atropelo. O Cruzeiro entrou para jogar uma rodada de Brasileirão contra o Curitiba, entrou para jogar um jogo normal, não parecia uma decisão. Vários jogadores do Cruzeiro, o Wesley principalmente, parecia que ele estava fazendo alguma outra coisa que eu não sei o que era, mas ele estava ali andando, a bola passava por ele. O Wesley estava desligadaço. Negócio completamente maluco. No intervalo, o Cruzeiro dá uma ajeitada, volta e mostra rapidamente o seguinte: não, eu não sou o Cruzeiro e não estou aqui à toa, eu posso jogar esse jogo. Empata. E logo depois o Flamengo começa a fase final do jogo, Ale, para mim ela é muito decisiva. Você sabe que contra o Flamengo, nos 25 minutos finais do jogo, 30 minutos finais do jogo, você vai entrar numa inferioridade considerável. Porque 11 contra 11 você pode encontrar, né? Eu não acho, por exemplo, que o Flamengo tem o mesmo time de 2019. O Flamengo tem mais opções. Mas nós estamos falando de um Samuel Lino, de um Plata. Esses 2 jogadores não são craques, são bons jogadores. Né? Você está falando de um Pulgar, que é bom jogador. Você tem ali o Pedro, a Arrascaeta, que são foda, Jorginho, que é muito bom. Uma puta de uma defesa. Você está falando de um bom goleiro. Você não está falando de um time imbatível. Você está falando de um time muito forte. Só que na hora de mexer, aí fudeu, bro. Porque aí o Flamengo bota 70 milhões de euros no campo e o adversário bota 5. Então, quando chega naquele momento do jogo, se você não tá ganhando, se você não tá ganhando do Flamengo, se você não tá competindo, você não vai reverter, irmão. Só numa puta de uma bola cagada você vai achar, porque não dá, o time do Flamengo é muito superior, o elenco do Flamengo é muito superior. E aí o Flamengo mereceu pra caralho ontem, jogou muito bem. O Pedro ontem deixou muita gente em dúvida qual foi o critério usado pelo Ancelotti, porque eu não consigo chegar no raciocínio onde o Pedro perca a posição para qualquer outro centroavante no Brasil. Para mim, ele é o melhor do Brasil, não consigo entender. Na dupla Arrascaeta e Pedro ontem, eles jogaram demais, cara. Muita bola. Agora eu tô em dúvida, Ale, a bola entrou ou não entrou, hein? Eu acho que é difícil você precisar, né? É difícil você precisar. Vale lembrar que na Liberta não tem o chip, né? Não tem o chip. Pois é. Então... A gente tem o frame, né? Aí, ó. É muito difícil, né, cara? Ela tem que passar toda, né? Ela tem que passar toda. Mas o árbitro tá certo, tá? No sentido de que ele só poderia voltar a decisão caso fosse conclusivo. Ele só pode corrigir o que ele fez se for conclusivo. E a imagem... O absurdo é não ter o reloginho numa Conmebol Libertadores. Isso é brincadeira. Né? Tem qualquer campeonato da Libertadores não tem. Tal do chip, cara, né? vai ter gente que vai olhar e falar, acho que entrou, acho que não entrou. Mas o árbitro não poderia, com essa imagem, dar o gol. Ele não poderia fazer isso. Porque ela de fato não é conclusiva, né? Parece assim, é muito difícil, velho. Pedro Garçonzaço. Garçonzaço. E o Pedro não foi pra Copa do Mundo, hein, cara? Foi gente que não tinha condição. Enfim. Piero, classificação merecida, justa. Até vi um cara ontem no grupo. Essa bola entrou claramente. O cara não sabe o que é a bola entrar ou não. O cara pra dizer que a bola entrou, ele nunca viu a bola entrar. Não é possível, né? Mengão. Agora vamos ver se vem Tolima, se vem Del Valle. Eu acho que vem o Del Valle, mas não sei.
classificação merecida. Quero a sua análise, os seus destaques, Piro. André, primeira coisa, estamos diante aqui talvez do jogo do ano no futebol brasileiro. Foi um jogaço. Os dois, né? Os dois foram bons jogos, cara. Os dois, a combinação dos dois confrontos, porque teve polêmicas de arbitragem e tal, mas isso cansa muito a gente, né? Essa coisa de não ter futebol, não ter jogo e potencial perdido pelo futebol brasileiro. Eu saio desse confronto entre Flamengo e Cruzeiro com a sensação de que os times entregaram tudo que eles tinham. Do que era o contexto de como esses times... O Flamengo foi melhor. O Flamengo teve um primeiro tempo absurdo. Eu achei que o Cruzeiro não ia sobreviver ao primeiro tempo. Um amasso completo. Foi o que destoou na eliminatória inteira, né? Gente, o Cruzeiro não respirou. O Cruzeiro não conseguia sair do campo de defesa, não acertava 2 passes. Foi assim um amasso o primeiro tempo, cara. Parecia o Flamengo do Felipe Luiz, aquele Flamengo que a gente via que jogava no Maracanã, que ninguém passava do meio campo contra o Flamengo. E um pouquinho mais de pontaria. Cara, Pedro, que pivô, hein? Meu Deus, 3 ontem. Essa e mais 2. 2 viraram gol. Absurdo. Ele deu 5 passes para finalização até ontem. Cara, que golaço, pelo amor de Deus. É absurdo. Que coisa linda. Que espetáculo de jogo. O Arrascaeta tem que jogar perto da área, pessoal. Ele não precisa, né, tá até longe ali, ó. Precisa correr muito. Tapa de primeira, pivôzão do Pedro. A corrida do Lino abriu um espaço interessante também, ali, né? O Lino puxou pra ponta, né? Só que ele nem Gerson... ajeita a bola, ó. Tempo. Mas é por isso, são os highlights mais condensados, são os highlights dos highlights. É, né? Isso mesmo, senão foram um monte, teve mais bola do Pedro, um monte de coisa. Cara, e a forma como o Flamengo sufocava a saída de bola do Cruzeiro, o Jorginho ele sai por cãibra no segundo tempo. E o Jorginho teve um papel fundamental de não deixar o Cruzeiro respirar, de conseguir chegar ali e roubar a bola. Acho que chegou a um determinado ponto do primeiro tempo em que o Flamengo tinha quase 70% dos duelos ganhos. Tá louco. Isso é uma jantada. No primeiro tempo. Foi um amasso, foi... Até em XG, que a gente gosta de falar e tal, foi pequeno até o XG do Flamengo. Porque isso, o próprio gol do Arrascaeta, eles erraram um golaço, foi muita pontaria, pequena, né? Mas, cara, que amasso foi esse primeiro tempo ontem. Que amasso foi talvez o melhor tempo do Flamengo no ano. Combinado aí também um primeiro tempo apático do Cruzeiro, em que os seus grandes jogadores não conseguiram jogar, respirar, trocar passe. Total. Gerson, Matheus, Caio Jorge. Então ficou até barato. E eu acho que essa sensação do Pedrinho ter chegado depois de ter falado, não, o Flamengo mereceu, é porque ele assistiu ao primeiro tempo, né? E o primeiro tempo, de fato, saiu barato. Se dá para fazer alguma crítica ao Flamengo, mata a porra do jogo. O Flamengo Sim, demorou também muito. tem dificuldade em matar. Concordo. Tem alguma dificuldade em matar e não é de hoje. Ontem não precisou, né? Ontem o Flamengo chegou lá no segundo tempo, o Samuel Lino fez um outro golaço e resolveu. Pode ser que em algum momento faça falta. E olha, se tem uma... Essa aqui foi a bola que o Jorginho salvou, que poderia todo mundo estar reclamando. Entrou! Aí o Pedrinho falou, não, beleza, cara. Vida que segue, perdemos mesmo. Se tem uma coisa muito... Que... É difícil de saber, né? Não, e logo depois, foi coisa de 1 minuto, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos depois, saiu o gol de empate do Cruzeiro. E assim, uma coisa boa que o Cruzeiro pode levar desse jogo foi que quando vem o intervalo, aquele amasso que estava no primeiro tempo, eu não achei que o Cruzeiro ia conseguir se recuperar. Eu não sei que ajuste o Arthur Jorge fez, não consegui perceber se foi algum ajuste tático, se foi só mental a diferença para o segundo tempo, não consegui... Tá além do meu conhecimento de futebol, não consegui ver. Talvez tenha sido só mental, não consegui enxergar. Não sei o que aconteceu. Mas eu achei que o Cruzeiro não ia conseguir sair daquele buraco. E o fato do Cruzeiro ter voltado da forma como voltou é de se comemorar. Porque saiu de um buraco muito fundo. E foi isso, galera! Vitória super merecida do Mengão num jogaço daquele jeito. Teve lance polêmico, mas nada que tirasse o brilho dos golaços do Arrascaeta e do Lino. A imprensa se rendeu. Agora eu quero saber de você. Achou a vitória justa? Comenta aí, esmaga o botão do like, se inscreve no canal e tamo junto, nação. Até a próxima!